Olá, bem, hoje eu quero, não é fechar, mas eu quero abrir um pouco mais a discussão sobre os desafios desse construto de mulher numa civilização, como eu disse anteriormente nos outros episódios, de uma civilização que não foi construída para sua satisfação. Então, como é que se dá essa experiência de ser mulher? E eu vou trazer aqui passagens de um artigo que eu escrevi, cujo título é Mulher como Realização de Mundo. Como é que nós intervimos no mundo? E dentro dessa discussão, mulher como realização de mundo, como construtora de mundo, eu vou trazer o diálogo entre a experiência, o simbólico e o imaginário de mulher. Então, nós vamos tratar de experiências reais de mulheres que eu entrevistei em pesquisas, mulheres que existiram na história universal, que merecem ser conhecidas e referenciadas. Eu vou trazer literatura que trabalha construtos ou significantes de mulheres, como símbolo, como um lugar de mulher numa sociedade patriarcal, autoritária, preconceituosa, e vou trazer um imaginário, também uma perspectiva de história romanceada, mas que certamente existiu e que traz traços de lugar ou não lugar de mulher, especialmente na história do Brasil. Eu estou falando de 4 mulheres, personagens e mulheres, quer sejam na literatura, como eu disse, quer sejam trabalhadoras que eu entrevistei ou que eu li sobre, e eu vou trazer quem são elas. Eu vou trazer uma personagem de um livro que foi escrito em cima da sociedade baiana no período da ditadura, na região do cacau, quando o cacau era o ouro brasileiro. Então, as grandes fazendas de cacau, as trabalhadoras e os trabalhadores, a figura do coronel, estão tratada em livros de Jorge Amado, mas o nome do livro que eu trago aqui, o título é Macho Bongo. É o nome de uma serra na região sul da Bahia. Nesse livro, o autor, Dr. Euclides Neto, advogado, escritor, humanista, baiano do interior da Bahia, dessa região, ele foi o único secretário de reforma agrária na história do Brasil, no governo de Valdir Pires. Então, foi um breve período de tempo, ele foi o único que nós tivemos secretário ou figura pública responsável pela uma política pública de reforma agrária. E Dr. Euclides escreve nesse livro a realidade do povo que não tem terra num estado e num país cujo conflito de terra data das capitanias hereditárias. Então, ele vai fazer o recorte nesse livro Macho Bongo dessa região do cacau, região rica, né? E num período ditatorial. O personagem é uma mulher que eu vou apresentar aqui nesse fragmento desse livro, que é belíssimo, que é um livro que é difícil trazer uma passagem, porque ele é todo aquele livro que você marca da grandeza do escritor, da sensibilidade, da poética, da tragédia humana, né? Da crueza, né, de quem vive do trabalho, das diferenças de classe nesse país, do construto de proprietário de terra nesse país. Mas eu vou trazer uma passagem de Diocleciano. Ela era a lavadeira do coronel. Ela está lavando roupa, as roupas da casa. Ele tinha muitas mulheres, muitos filhos, e eu trato nesse meu artigo o momento quando eu chamo de quando o imaginário caminha para e passo ao mundo real. Passagem do livro. Seca da desgraça. Não sei quantas trouxas de roupa lavava no rio. Depois, separar. Começava a molhar as claras, ensaboando-as, batendo-as na pedra. Ploft, ploft, ploft. O dia inteiro aquela labuta que dava até dó. Isso é o pensamento e a observação do coronel olhando essa lavadeira. Ele chegava a ter dó. Sol em riba espetando a lavadeira. Punha
tudo a quarar. De espaço em espaço, molhava as peças. As mais finas já andavam na cerca de arame, trapejando a brisa e a sombra. Dizia-se em casa que nenhuma lavadeira alvejava a roupa como ela. Deixava tudo feito coco. Não quebrava botões, não rasgava nem as camisolas dos mais finos dos meninos pequenos. Rogaciano, que era o coronel político, latifundiário, do Cacau do sul da Bahia, olhava a lavadeira, o seu modo de pisar no capim, sem medo, à força de levar a roupa à pedra para bater. O suor escorrendo, a espuma enfeitando de flores o seu colo. O suor escorrendo, a espuma espetando de flores o seu colo. As mãos triturando as dobras, os plissados, costuras, bainhas, cós, braguilhas, ganchos, bolsos, cintura, passadeiras, colarinhos, golas, punhos, espremendo os restos. Porque ela trocava de lugar as roupas já estendidas. Se interrogava. Apanhava um vestido amarelo flor de vergonha de homem e juntava ao lençol amarelo gema de ovo. Depois tomava distância e olhava virando o rosto assim, como quem aprecia a pintura. Lá, no canto da cerca, estendia-se calças amarelo, cacau maduro, formando um conjunto da mesma cor, tonalidade quente até a mais fria. Fez o mesmo com o verde e o rosa. Essa é uma passagem da observação de um político coronel latifundiário no sul da Bahia, no período dos anos 70, no contexto da obra de Euclides Neto. Os fragmentos apresentados são de uma obra, como eu disse, de um jurista, Dr. Euclides, primeiro e único secretário. Por que será que o trabalho da lavadeira Dioclésia dava gosto de ver a um cruel coronel de Cacau afeito a práticas de horrores aos seus e às suas empregadas? Dioclésia, a personagem da obra, que é uma obra de ficção, é exemplo de vivência de mulheres em suas experiências de trabalho e de vida. Mais que ilustração, a experiência do dia a dia dessa mulher. E é importante observar que o coronel é tocado pela estética, pela beleza, pelo empenho, pela arte que essa lavadeira dava ao seu trabalho. Por mais duro que fosse a quantidade, as condições, o sol que espetava o seu corpo, ela olhava, se distanciava como se estivesse vendo um quadro, a sua obra de arte. Essa passagem no livro é de um encantamento, de uma nobreza que comove o leitor, porque comove a um tirano, a um perverso. E ao longo do livro tem coisas que são inacreditáveis. Se pudesse fazer, a gente imagina, a gente projeta para o período da escravidão. Mas eu estou falando da década de 70, século 20. Então, tem outras passagens, o que ele faz com os empregados do Cacau. Eu vou ter a oportunidade de, no futuro, quando a gente for falar do tema trabalho, trazer o que foi, nesta obra, a possibilidade de um trabalhador pedir, porque teve notícias da existência de carteira assinada, o que é que o coronel fez com ele quando ele foi pedir para assinar aquele papel que poderia dar alguma garantia a ele, a sua mulher e seus filhos. Mas isso é para uma outra oportunidade. Aqui nós estamos trabalhando a perspectiva da mulher, de uma mulher lavadeira, numa fazenda onde se produzia uma das maiores riquezas da economia brasileira, a exportação de cacau. Fomos o primeiro lugar no mundo durante muito tempo de exportação de cacau. Agora eu vou trazer
uma segunda personagem. Essa segunda personagem, ela está num conto de Monteiro Lobato, que é considerado um dos 100 melhores contos do século XX. Negrinha. Essa personagem é uma criança, filha de ex-escrava, morando na casa das famílias brancas. 8 anos. Como é que era a vivência de uma criança negra na casa de uma família após a escravidão, ou já no século XX? A fala: quem é a peste que está chorando aí? Monteiro Lobato, em seu conto Negrinha, narra os horrores sofridos por uma órfã negra, filha de ex-escrava, e se interroga. Monteiro Lobato se interroga: que ideia faria de si essa criança que nunca ouvira uma palavra de carinho? Qual a ideia que ela tinha dela? Pestinha, diabo, coruja, barata descascada, bruxa, patachoca, pinto gorado, mosca morta, sujeira, bisca, trapo, cachorrinha, coisa ruim, lixo. Tempo houve que foi bubônica. A epidemia andava a berrar. Como novidade, a negrinha viu-se logo apelidada assim. Por sinal, achou linda a palavra. Perceberam-no e suprimiram-na da lista. Ela não sabia o que era bubônica, da peste bubônica. Estava escrito que não teriam um gostinho só na vida, nem este de personalizar a peste. Isso no campo simbólico, eu comento. Mas no seu corpo de criança era tatuada de sinais roxos, cicatrizes e vergões. Batiam naquele corpo, os da casa, todos os dias, houvesse ou não motivos. A sua pobre carne exercia para cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o imã exerce para o aço. A negrinha, quando substantiva, se materializa em herdeira da escravidão. É a órfã da ex-escrava, eu comento no artigo. Experimentando a qualidade de execrada na vida e no mundo livre, aí eu vou buscar as palavras de Monteiro Lobato. No mundo livre da excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, animada pelos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo no céu. Como eu disse, esse é um dos 100 melhores contos do século XX. É um conto pequeno, mas de uma força, de uma realidade, que é como se fosse uma síntese de séculos de dor, de crueldade, de perversidade, de gosto pelo sofrimento do outro, onde não se permite, como muito bem disse Monteiro Lobato, nenhum gostinho de satisfação quando ela se identifica com uma nova palavra que ela ouvia que estava na moda, bubônica. Ela achou que era algum elogio ou alguma coisa positiva. Quando perceberam que ela estava animada, deixaram de chamar de bubônica. Bem, eu quero convidar vocês para 2 novas figuras, mulheres, que são significantes na literatura e na realidade, na nossa realidade, no mundo. Eu quero apresentar a vocês, a quem não conhece, Oribela. Oribela é a menina branca que vem de Portugal nos primeiros navios. Essa personagem está num livro extraordinário de uma historiadora, que eu acho que já citei aqui, a Ana Miranda, num livro cujo título é Desmundo. Nesse livro, Ana Miranda vai trazer o que eu chamo de significantes primordiais na formação do Brasil, com a chegada dos portugueses, considerando essa gênese de quem colonizou o Brasil. Não é de construção de mundo, mas olha o título,
Desmundo. E Oribela é uma menina órfã nos conventos de Lisboa, trazida para casar com os primeiros colonizadores que aqui chegaram. Tem um filme também muito bom. Esse livro tem um filme feito aqui no Brasil que merece ser conhecido. É uma obra extraordinária sobre esse construto de imaginário, de símbolos, de significantes, de quem somos nós, de alguns sintomas da nossa existência, na nossa cultura. Então eu vou trazer para vocês, num próximo episódio, a história de Oribela, o que foi essa travessia dessa jovem adolescente que aqui chegou como uma das primeiras mulheres brancas para cruzar com os brancos europeus que aqui chegavam, porque é uma experiência selvagem, de construto de figura feminina. E no segundo episódio, onde eu trago essas mulheres como construtoras de mundo, como realização de mundo, eu vou trazer a história de uma camponesa russa do início do século XX, que no primeiro congresso de todas as mulheres da Rússia, em 1908, no mês de dezembro, durante 6 dias, se reuniram, trouxeram seus documentos, suas demandas, suas falas, seus discursos revolucionários. É a Olga Chapri. Extraordinária, vida real. E de que, quando eu li um manifesto de Olga, camponesa do início do século XX, eu tenho meu percurso, minha história, meu gosto, minhas experiências, que eu julgava não ser banais. Mas diante da grandeza, da força, da inteligência, da consciência dessa mulher, eu brinco dizendo que achei assim uma freira carmelita descalça. Então eu quero convidar vocês para conhecerem breves momentos ou trechos da vida de uma significante de mulher no Brasil na construção do desmundo para a mulher e a experiência revolucionária de Olga, preparando ou construindo, fazendo a Revolução Russa já acontecendo através do protagonismo das mulheres russas. Até o próximo episódio.